Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à audição da Unidade de Adoção e Apadrinhamento Civil e Acolhimento Familiar da Santa Casa Misericórdia de Lisboa. Começo por cumprimentar a doutora Isabel Pastor, da unidade, a quem agradeço a disponibilidade para estar aqui presente, presencialmente e não por videoconferência. Agradeço também a todos os deputados aqui presentes e os que se encontram em videoconferência. E esta audição foi requerida pelo Bloco de Esquerda, pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que, tendo enviado à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, e devido à matéria em causa, desceu à Subcomissão de Igualdade e Não Discriminação, por ser um tema do âmbito desta Comissão. Esta audição tem uma grelha de tempos definidos e é constituída por duas grelhas. Na primeira ronda, o autor do requerimento dispõe de 5 minutos. A doutora Isabel Pastor disporá de 10 minutos para responder, no máximo de 10 minutos, para responder ao requerente. A seguir vamos ter uma segunda ronda, em que cada grupo parlamentar vai dispor de 4 minutos e depois a doutora Isabel Pastor disporá de 20 minutos, no máximo de 20 minutos, para responder às questões colocadas pelos diferentes grupos parlamentares. Vamos dar então início à audição e passo de imediato a palavra à senhora deputada Sandra Cunha, do Bloco de Esquerda, autor do requerimento, que dispõe de 5 minutos. Muito obrigada, muito bom dia a todas, só estamos cá mulheres. Muito bom dia, um agradecimento especial à doutora Isabel Pastor por ter vindo ao Parlamento na sequência do requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Nós fizemos este requerimento pré-pandemia. Portanto, não tem especificamente a ver com a pandemia, mas também lá irei, já agora. Este requerimento foi feito a várias entidades que trabalham com as questões da adoção, do apadrinhamento civil, enfim, com aquilo que é o encaminhamento, pelo menos algumas das modalidades de encaminhamento das crianças que estão no sistema de promoção e proteção. Deveu-se à falta de informação que a sociedade em geral e o Parlamento têm sobre esta realidade. O Bloco de Esquerda endereçou várias perguntas ao Instituto da Segurança Social, enfim, vários requerimentos também relativos a dados desde 2017, e os dados chegam aos bocadinhos com muita dificuldade, com muita insistência e, portanto, aquilo que se vai sabendo muitas vezes é através da comunicação social, que, enfim, não deve ser por aí que se tem essa informação, e por isso foi esta opção de realmente chamar as entidades para podermos perceber também um bocadinho se aquilo que vamos fazendo aqui ao nível de alterações à lei, nomeadamente ao regime jurídico da adoção, qual é o ponto de situação, se estão a decorrer como previsto, ter uma fotografia, uma radiografia, na verdade, geral daquilo que se passa. Mas eu queria começar por dizer que a última alteração ao regime jurídico da adoção de 2015 estipula no seu artigo 8º as competências dos organismos da Segurança Social. A Santa Casa Misericórdia faz parte desses organismos na cidade de Lisboa, que trabalham com a adoção, e estipula essas competências. As competências vão desde, enfim, a doutora Isabel Pastor sabe, não é? Desde a avaliação das candidaturas, a adoção, o estudo de caracterização das crianças, a integração, o acompanhamento, etc, etc. Na linha L e M desse artigo, diz-se que estes organismos da Segurança Social devem proceder à recolha, tratamento e divulgação de dados estatísticos relativos à adoção nacional. E na linha M, elaborar e publicar anualmente relatório de onde constam informações e conclusões sobre as atribuições referidas nas alíneas anteriores. Ora, este relatório nunca existiu. Aquilo que existe, desde 2016, são os relatórios de atividade do Conselho Nacional de Adoção, mas esses relatórios reportam unicamente àquelas crianças que tiveram uma proposta de integração numa família. Todas as outras, aquelas, por exemplo, que estão em situação, que têm medida de adotabilidade decretada, mas que não têm ainda proposta, não há informação. Porque também o relatório, o CASA, de caracterização das crianças em acolhimento, é um relatório mais vasto, relativo a todas as situações e, portanto, sobre candidatos que estejam em espera, sobre as características das crianças, as problemáticas, as idades, enfim, todos esses dados estatísticos,
que antigamente, antes de 2014, porque eles terminaram em 2014, existia um relatório anual com essa informação, quantos candidatos é que há, quantos são casais, quantos são singulares. Agora temos também a situação, desde 2016, da adoção por casais do mesmo sexo e não temos qualquer informação. Se há candidatos, saiu há tempos uma notícia que falava em 5 casais do mesmo sexo que receberam crianças. Mas, enfim, mais uma vez a informação vem da comunicação social. São esses? São mais? Quantos é que são candidatos? Enfim, tudo isto porque para que a Assembleia da República possa também fazer o devido acompanhamento destas situações e porque sabemos que há alguns problemas, e eu vou entrar neles, já não tenho muito tempo, mas vou já passar as perguntas. De facto, essa é a primeira, é o que é feito desse relatório. A Segurança Social, suponho que seja o organismo que deveria organizar, o Instituto da Segurança Social devia organizar este relatório, não sei, pede os dados à Santa Casa Misericórdia de Lisboa. Enfim, o que é que se passa com este relatório? Também queria perguntar já agora relativamente à pandemia, como é que ficou esta situação na pandemia, das crianças encaminhadas para a adoção, para padrinhamento civil, tanto relativamente aos processos de seleção de candidatura à adoção, portanto, como é que pararam, não pararam, como no que respeita à integração das famílias, das crianças nas famílias e ao acompanhamento no período de integração e no período de pré-adoção. Mas aquilo que nos preocupa também, eu vou já mesmo terminar, tem a ver com o tempo de institucionalização das crianças nas instituições. Não só o relatório CASA dá conta de uma média de 4 anos, e até podemos pensar que se reportam unicamente a crianças mais velhas, mas não. As crianças entre os 4 e os 5 anos, por exemplo, quase metade delas estão acolhidas há 2 anos e mais. O Conselho Nacional de Adoção, no seu relatório, também dá conta que das 14 crianças, por exemplo, que viram interrompida a sua integração familiar no ano passado, 8 delas estavam acolhidas entre os 18 meses e os 5 anos, e, portanto, como é que isto se explica, estes tempos de institucionalização, e se, enfim, as dificuldades de integração e estas interrupções das integrações das crianças não poderão também ter a ver com isto? O que é que explica estas também interrupções porque foram 14 este ano, foram 19, se não estou, ou 20 no ano passado, no ano anterior, 15 no ano anterior, são bastantes crianças que vêm interrompido o seu processo de integração. Tem a ver com estes tempos de institucionalização, tem a ver com as pretensões dos candidatos, tem a ver com a deficiente preparação das crianças, com a deficiente formação dos candidatos. O que é que poderá explicar isto e o que é que poderemos fazer para melhorar? Muito obrigada pela tolerância, Senhora Presidente. Passamos agora à doutora Isabel Pastor, que terá de dispor 10 minutos para responder às questões colocadas. Muito obrigada, bom dia a todos e, de certa forma, também agradeço esta oportunidade porque penso que é muito importante e fico também muito contente pelo interesse manifestado por esta Casa, pelas temáticas da adoção, do apadrinhamento civil, do acolhimento familiar, enfim, aquilo que nós consideramos todos que é um direito fundamental das crianças, a integração e o direito a crescer em família e o direito a viver em família. Eu vou direto, uma vez que tenho 10 minutos, vou tentar cumprir esse horário e vou logo, em primeiro lugar, responder à primeira questão e que tem a ver com as competências dos organismos de segurança social, ficando aqui bem claro que eu, neste contexto, represento um dos organismos de segurança social que intervém em matéria de adoção, que é a Unidade de Adoção, Apadrinhamento Civil e Acolhimento Familiar da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, e representa uma percentagem ínfima relativamente a todo o universo da adoção, que engloba, para além da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, os serviços de adoção do Instituto da Segurança Social, distribuídos por 18 distritos, o Instituto da Segurança Social da Madeira, para as competências do que refere à região autónoma da Madeira, e o Instituto de Segurança Social dos Açores. Portanto, a Santa Casa, e agora também faço aqui uma introdução, a Santa Casa tradicionalmente era o organismo competente, territorialmente competente para a cidade de Lisboa, e, portanto, tinha competências relativamente à avaliação das candidaturas à adoção por parte de residentes na cidade de Lisboa, bem como o encaminhamento de crianças sinalizadas para a adoção, residentes ou acolhidas nas casas de acolhimento da Santa Casa ou nas casas de acolhimento situadas na cidade de Lisboa, pertencentes à rede solidária, como é o caso da Ajuda de Berço, Casa do Gil, etc.
Desde julho do ano passado há uma alteração profunda nestas competências, na medida em que há a celebração de um protocolo entre o Instituto da Segurança Social e a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que transfere para a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa as competências nestas matérias, não só na área da adoção, no apadrinhamento civil, no acolhimento familiar e noutras áreas da infância e juventude, do sistema de promoção e proteção, da assessoria aos tribunais, etc., transfere as competências relativas a mais 8 concelhos da área metropolitana de Lisboa. E, portanto, são efetivamente os concelhos mais populosos. Portanto, há aqui Sintra, Amadora, Loures, Odivelas, Cascais, Oeiras, Mafra, e acho que nesta lista me esquece sempre de um ou outro, mas pronto, serão no fundo, são os 9 concelhos, incluindo o de Lisboa, da área metropolitana de Lisboa, mas mais urbanos. Penso que, aliás, a razão de ser desta transferência foi a similitude das questões, das problemáticas, estando a falar agora de uma área metropolitana de Lisboa com características claramente urbanas, ficando o Centro Distrital de Lisboa a assumir apenas os outros 8 concelhos que têm características mais rurais diferentes. Efetivamente, uma das competências é também, desde a Lei 143 de 2015, a divulgação de dados estatísticos sobre a adoção, a que a Santa Casa tem correspondido sempre que solicitada por pedidos específicos, muitos da comunicação social, tive a oportunidade já de muitas vezes falar sobre o tema com a comunicação social e por outras entidades que nos solicitam dados. Simultaneamente, mesmo antes da obrigatoriedade, já era elaborado um relatório de atividades do Serviço de Adoção da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, situação que se manteve depois da publicação da lei de 2015 e há relatórios elaborados e que são relatórios chamados de atividades da Unidade de Adoção, Apadrinhamento Civil e Acolhimento Familiar e que retomam dados estatísticos, avaliação da situação e propostas, recomendações relativos a estas 3 áreas de intervenção, adoção, apadrinhamento civil e acolhimento familiar. Esses relatórios estão prontos e existem relativo a 2017, 2018, 2019 está a ser terminado, mas nunca foram publicados, é certo. Porquê? Porque se entendeu, isto refiro-me agora a partir de 2016, que o objetivo de grande informação sobre os dados estatísticos relativos à adoção estavam vertidos no relatório do CNA. Porquê? Porque o relatório do CNA não tem apenas os dados das crianças e das propostas de encaminhamento e das respostas e das aprovações e do número de reuniões do CNA. Contém também o panorama nacional e designadamente, o número de crianças que durante o ano de 2016, 2017, 2018, 2019 ainda não está pronto, ainda não saiu, foram o número de crianças a que foi aplicada uma medida de adotabilidade, uma sentença judicial, ou os serviços foram notificados da prestação de consentimento prévio para a adoção por parte dos progenitores. Portanto, temos o panorama geral de todas as crianças que podem vir a ser adotadas e, por outro lado, tem também os dados também o retrato da situação relativamente às candidaturas avaliadas e selecionadas e em lista de espera. E tem-no por organismo de segurança social. Estão nos gráficos que constam do Conselho Nacional para a Adoção. Perante esta informação, bem como informação sobre as situações de interrupção, sobre a situação das famílias que se constituíram, sobre as características destas famílias que se constituíram ao longo do ano, através da integração das crianças, e, portanto, nessa medida, considerou-se que estes relatórios parcelares, feitos por cada organismo, por um lado, poderiam ter alguns problemas até relativamente à divulgação de dados estatísticos que poderiam violar o segredo estatístico, porque poderemos estar a falar em dados inferiores a 5, inferiores a 10, em algumas situações, poderiam conter alguns dados sensíveis e que, portanto, diluídos no relatório do Conselho Nacional para a Adoção, abrange toda a informação que eu penso que é pertinente para se definirem políticas, para se ter uma visão da problemática e permitir a definição de políticas. Mas, evidentemente, que a obrigatoriedade existe, consideramos que os objetivos presentes a essa obrigatoriedade estão cumpridos através da publicação do relatório do Conselho Nacional, que está publicado nos sites de todos os organismos de segurança social, mas, enfim, admito que, podendo haver o interesse em detalhar, teremos que então elaborar
e adaptar os relatórios, eu estou a falar agora apenas da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, à sua especificidade, salvaguardando o segredo estatístico e não permitindo aqui que possa haver identificações, quando falamos aqui de um universo pequeno. Relativamente à articulação com a Segurança Social, de facto o relatório é de cada organismo. Portanto, o Instituto da Segurança Social publicará o seu relatório, ou não, ou fará a Santa Casa, já referi, os Açores e a Madeira também. De qualquer forma, há uma publicação destes dados e destes relatórios, desta avaliação, no que toca à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, através do relatório geral de atividades da Direção de Infância e Juventude, do Departamento da Ação Social da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, o seu relatório geral, em que estes dados da adoção também estarão incluídos. Segundo a questão da pandemia, e como é que se passou, quais foram as consequências da pandemia neste contexto da adoção. Posso falar, mais uma vez, pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Foi nossa preocupação assegurar e garantir que um direito fundamental das crianças, o direito à família, à integração familiar, não fosse prejudicado pela situação da pandemia. E, portanto, usámos, no que se refere às equipas, à nossa equipa, de toda a criatividade para conseguir não deixar de promover a integração das crianças, cuja proposta já tinha sido aprovada pelo CNAC, que nunca parou, funcionou durante todo o tempo da pandemia, e não ficasse suspensa pelo efeito do confinamento e das dificuldades de articulação. Portanto, usámos toda a criatividade e fomos encontrando aqui soluções que permitissem, por um lado, salvaguardar todas as normas da Direção-Geral de Saúde, relativamente à entrada em casas de acolhimento, relativamente aos contactos e articulações, e, portanto, utilizámos aqui um sistema criativo, que nós consideramos criativo, de promover estas integrações em locais que não provocassem risco de contágio para as crianças, para as outras crianças acolhidas. Por outro lado, as próprias casas de acolhimento também se organizaram para assegurar às crianças acolhidas soluções alternativas que lhes permitissem minorar o efeito da concentração. E, portanto, não foram efetuadas diversas integrações de crianças durante o período da pandemia. O mesmo se diga quanto aos processos em curso de avaliação e seleção de candidatos. Portanto, foram utilizadas de forma criativa os recursos dados pelas novas tecnologias de informação e, portanto, equipas em teletrabalho e famílias também em teletrabalho, na maior parte dos casos, o que permitiu aqui até uma adequação de horários para a realização das entrevistas e, portanto, muitos dos atos de avaliação, das diligências, quer entrevistas, quer a própria avaliação psicológica e a aplicação de alguns instrumentos de avaliação psicológica puderam ser efetuados à distância, e isso incluindo até a visita domiciliária para a verificação das condições de segurança da habitação e da adequação da habitação e, portanto, não houve paragem de todo, a não ser relativamente àquelas famílias que nos declararam logo que não estavam disponíveis para esta abordagem à distância e, portanto, preferiam ficar a aguardar o momento em que pudessem voltar às avaliações presenciais. O momento que já está a ocorrer e que já está a decorrer e, portanto, voltamos à normalidade, conservando, porém, alguma destas novas metodologias que se revelaram eficazes, que se revelaram trazendo maior produtividade, mantendo algum tipo de contactos à distância. A ultrapassar o nosso tempo, não sei se já terminou. Só faltava aqui uma nota quanto à interrupção. As questões da interrupção das integrações de crianças são questões que há muitos anos preocupam, não é? Têm sido feitos várias análises, vários estudos, tem sido atribuído a diversas situações, deficiente preparação das famílias adotantes. Não obstante, desde 2008 estar em curso um programa específico de formação para a parentalidade adotiva em que se insiste justamente na necessidade de que as famílias adquiram competências para lidar com a especificidade das crianças em situação de adotabilidade, que resultam do seu passado de privação, de adversidade, de abandono, problemas de vinculação, com os quais é preciso saber lidar. Mas, não obstante, continuamos a ter situações em que as famílias mantêm uma visão cor-de-rosa
da adoção, uma visão paradisíaca, uma visão de foram felizes para sempre e que não pedem apoio quando ele é necessário e não são capazes depois de lidar com os primeiros desafios que as crianças todas colocam, quanto mais não seja para testar se estes pais são efetivamente aqueles que me vão querer incondicionalmente e, portanto, devolvem, a expressão é muito infeliz, temos mas mesmo que declaram terminar. a sua vontade. Porém, só para terminar, Depois porém, tem mais no 20 que toca minutos. à Santa Casa, podemos considerar-nos tranquilos porque estamos longe desses valores. Portanto, contribuímos para esses valores que indicou e que constam do relatório do Conselho Nacional para a Adoção, mas os nossos valores rondam os 2 por ano e no ano 2020, enfim, também o ano ainda não terminou, 0. Portanto, depois terei a oportunidade de... Muito obrigada, doutora Isabel Pastor, pelas informações. Passamos agora à segunda ronda, onde teremos a intervenção dos diferentes grupos parlamentares e da senhora deputada não inscrita. Passo agora a palavra à senhora deputada Isabel Rodrigues, do Partido Socialista, que disporá de 4 minutos para fazer a sua intervenção. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e cumprimento de forma especial a doutora Isabel Pastor, agradecendo muito a sua disponibilidade para estar connosco hoje. Eu também queria partilhar consigo, em nome do Partido Socialista, um conjunto de considerações e colocar-lhe algumas questões, pedindo-lhe, no entanto, que sem prejuízo de, naturalmente, ser importante para si falar da experiência da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa neste processo, mas pedia-lhe também, se possível, uma avaliação mais abrangente no que respeita ao sistema e não estritamente à experiência da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, uma vez que penso que estará muito habilitada para dar esse contributo. Nós, de facto, ao olharmos os números do acolhimento, verificamos longos períodos de acolhimento residencial. Temos hoje adolescentes e jovens que fizeram toda a sua vida nas casas de acolhimento. Verificamos um baixo número de medidas de promoção e proteção de acolhimento familiar, um baixo número de medidas de apoio para a autonomia de vida e de acolhimentos em apartamentos de autonomização, não obstante a transformação na estrutura do acolhimento no que respeita ao perfil das crianças e hoje termos uma sobre-representação muito grande de 72% dos 12 anos mais. E, portanto, estes são dados que não deixam de ser preocupantes quando sabemos que o sistema de promoção e proteção deve dar prioridade às alternativas que permitam colocar a criança numa família. Eu começaria por uma questão que já foi aqui abordada, que é a questão das interrupções. Eu entendo que elas aconteçam, nós somos humanos, afinal, mas nenhuma criança deveria passar por uma experiência destas. O relatório do Conselho Nacional da Adoção dá conta, por exemplo, de uma interrupção ao fim de 9 meses de acolhimento, o que é difícil de perceber. E eu dizia que nenhuma criança devia passar por isso, e muito menos crianças que estão já num contexto tão difícil como é o das que são encaminhadas para a adoção. E isto corresponde a 14,5% dos encaminhamentos portanto, totais que foram feitos em 2018. O relatório do Conselho Nacional de Adoção, nas suas considerações finais, alerta para isto e emitiu uma recomendação. E da análise da recomendação e das considerações do Conselho, ficamos com dúvidas sobre o trabalho que é feito ao nível da avaliação da capacidade. A doutora falou e bem de um curso para a aquisição de competências, mas para adquirir competências é preciso que eu tenha capacidade para adquirir essas competências. E, portanto, a primeira observação que eu lhe pedia era relativamente à avaliação da capacidade parental dos candidatos à adoção e se tem ideia de que medidas foram adotadas no sistema na sequência desta recomendação do Conselho Nacional de Adoção. A outra questão tem a ver com o tempo para a tomada da decisão do encaminhamento. Não obstante esta alteração na estrutura
que, como eu referi, 72% tem mais de 12 anos, ainda assim, em 2018, nós tínhamos 578 crianças dos 0 aos 3 e dos 0 aos 5 elas representavam 37%, o que tem uma correspondência muito baixa nos encaminhamentos. E eu perguntava-lhe, na sua opinião, o que é que pode estar subjacente a isto, uma vez que a alteração na estrutura das crianças, na estrutura etária das crianças acolhidas não justifica tudo. E por último, e porque já estou a exceder o meu tempo e apelando à compreensão, porquê um número tão baixo de acolhimentos em apartamentos de autonomização? Obrigada pela sua tolerância, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Rodrigues. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Emília Cerqueira, do Partido Social Democrata, que dispõe também de 4 minutos para a sua intervenção. Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento também a doutora Isabel Pastor e dar-lhe nota que é um gosto para o Grupo Parlamentar do PSD recebê-la aqui. Até porque esta matéria é extremamente importante e há algumas preocupações, algumas delas também já aqui foram colocadas, que nós acompanhamos no geral as preocupações que aqui foram colocadas. Também gostava de dar desde já nota disso, até porque é transversal. Estamos aqui a falar de questões mais de direitos humanos, que aliás é esse do interesse da criança. Dito isto, todos nós, julgo eu, convergimos na centralidade da questão, que é o interesse do menor e o interesse da criança, que tem que ser a centralidade de toda esta questão, de todas as soluções que são encontradas quando a criança, por qualquer vicissitude a que normalmente é alheia, acaba por ver o seu projeto de vida interrompido ou fruto deste tipo de vicissitudes que não lhe permite ter um projeto de vida normal, de um crescimento normal de qualquer criança. E dito isto, é fundamental que a seguir as instituições, quer através de tribunais, das CPCJs, da Santa Casa Misericórdia, no caso de Lisboa, ou de todos os atores que no terreno da área social intervêm neste tipo de casos, é fundamental que aquelas que são as consequências no normal desenvolvimento desta criança sejam minoradas. E dito isto, todos nós estamos de acordo, aliás, hoje internacionalmente estamos de acordo que a institucionalização de facto deve ser a solução, não a primeira solução, como parece ser o que decorre, nomeadamente dos diversos relatórios, quer do CASA, quer da Comissão Nacional da Adoção. Portanto, todos eles nos dizem que aquela que é a solução preferencial, e não deveria ser, a institucionalização destas crianças, que se vai prolongando no tempo. E dito isto, eu quero depois passar para a parte da adoção, mas com este introito inicial. Há uma série de outras soluções, algumas aqui já colocadas, e há uma que, por ainda não ter sido falada, eu gostava de destacar aqui, que é a questão do apadrinhamento. O apadrinhamento surgiu, todos nos recordamos, como uma grande solução para um projeto de vida permanente aos jovens. No entanto, desde o início, que ele tinha uma condição sine qua non, que era os padrinhos nunca poderiam ser candidatos à adoção. Portanto, não eram candidatos ao apadrinhamento, consubstanciava uma relação duradoura, mas não de adoção. E, portanto, e esta questão, e nós vemos aqui os relatórios, e gostava que se conseguia fazer uma ligação entre os números quase assustadores da não adesão ao apadrinhamento que nós temos, não em Lisboa, os meus números são nacionais, e, portanto, que a percentagem, aliás, é de 0%, e isto preocupa-nos francamente, termos uma percentagem de 0%, e na sua opinião, até da experiência que tem nestas matérias, quais acha que são os entraves deste regime, que na altura surgiu com uma grande esperança para uma solução alternativa para estes jovens, quais são as principais vicissitudes que este regime enferma, por forma a que tenhamos aqui uma adesão de 0%. Há um caso ou outro, mas é tão residual que nem sequer conta para as percentagens. E quais seriam as agilizações ou alterações legais que poderiam fazer com que este regime efetivamente funcionasse? E dito isto também, se acha que a adoção restrita, como existia, portanto, pensada, seria uma solução que no tempo e no terreno, com este tempo que a lei já tem, se funcionaria melhor do que este regime atual, ou não, ou se este precisaria era de melhorias, e quais, para que nós, enquanto legisladores, também possamos intervir nestas matérias. Também há outra situação que preocupa o PSD e que me parece bastante importante, que é o tempo que medeia entre a entrega da criança, a entrada da criança no sistema da promoção e proteção, até à confiança judicial desta criança com vista à adoção. Nós sabemos que as famílias usam muitas vezes uma série, permitam uma expressão, de manigâncias
para impedir que esta criança esteja em situações de elegibilidade para a confiança judicial com vista à adoção, quais da sua experiência seriam as ferramentas ou as alterações que se justificavam para que nós não tenhamos uma criança que entra muitas vezes no sistema no momento da maternidade, do seu nascimento, e vê protelada a sua situação durante anos e anos e anos a fim, até atingir os tais 12 anos, porque há aquela visita esporádica, mas que não causa qualquer vinculação nesta criança, mas que não permite que ela entre neste sistema de adoção, quando temos tantos pais ou tantos candidatos à adoção que querem muito aquela Senhora criança deputada. e que podiam dar um processo. Senhora Presidente, vou mesmo terminar e, portanto, para nos ajudar também enquanto legisladores, outras questões que eu possa não ter colocado, mas que nos ajudem a agilizar para que os projetos de vida destas crianças possam ter uma continuidade e também com isso um futuro para elas. Muito obrigada. Muito obrigado, Senhora Deputada Emília Cerqueira. Passo agora a palavra à Senhora Deputada Sandra Cunha, do Bloco de Esquerda, que dispõe de 4 minutos para fazer a sua intervenção. Muito obrigada, Sra. Presidente. Bem, então vou tentar ser muito rápido, porque eu tenho aqui uma carrada de questões, mas são muito concretas. Mas quero começar por dizer, efetivamente, que em relação aos dados que aparecem no relatório do Conselho Nacional para a Adoção, não são, enfim, não são dados que nos permitam tirar absolutamente conclusão nenhuma, porque são dados totais, tem um número total de candidaturas à adoção, tem um número total de crianças, de facto, em situação de adotabilidade, mas é só isso. Aqueles dados que existiam até previamente, antes de 2014, eram dados que permitiam perceber, de facto, se, por exemplo, esta diminuição nas medidas de adotabilidade, de crianças com medidas de adotabilidade e de crianças efetivamente adotadas, teriam alguma coisa a ver, por exemplo, com a pretensão dos candidatos. Esses dados existiam. Quantos? E não é dados que permitam identificar ninguém, são dados estatísticos. 90% dos candidatos queriam crianças até aos 5 anos. 50% aceitavam fraterias. Portanto, nós neste momento não temos informação nenhuma que nos permita perceber onde é que está o problema. Não temos informação sobre quantas candidaturas singulares é que há, quer dizer, estes dados são, e os dados mais finos que eu estou a falar, eu sei que agora cada vez há menos número, não é menos candidaturas, que essas há muitas, mas menos crianças e, portanto, há menos situações, menos casos e que podem, enfim, algumas configurar alguma possibilidade de identificação, mas, quer dizer, dados estatísticos não permitem essa identificação, dados estatísticos a nível nacional, portanto, aquilo que eu estava a falar, eu sei que a Santa Casa de Misericórdia de Lisboa até produz essa informação que eu pesquiso e vejo e vou encontrando alguma coisa. A questão é, de facto, aquele relatório anual de caracterização anual de toda esta situação para nós também percebermos aquilo que está a passar. E uma das coisas tem a ver precisamente não só com a questão das crianças que são, lá está, devolvidas, não é, nos períodos de transição, nos períodos de pré-adoção, mas também com os tempos de institucionalização. A senhora deputada Emília Cerqueira estava a dizer que a institucionalização devia ser a última medida, e devia. Quer dizer, eu sei que a institucionalização é sempre necessária numa primeira fase, porque a criança tem que ser acolhida e muitas vezes tem que ser retirada até de situações de perigo. Mas não deve ser a situação permanente, e a verdade é que muitas ficam institucionalizadas, continuam. Se há uns anos atrás isso se justificava, ou se entende, não se justificava, mas percebia-se melhor, neste momento continuam muitas crianças a ficar institucionalizadas uma vida inteira. E, portanto, mesmo as crianças que têm situação de adotabilidade decretada, até lhes ser, enfim, encontrada uma família, demora muito tempo. Há crianças que ficam muito tempo institucionalizadas. E, portanto, por isso é que era importante esses dados mais finos. De qualquer das formas, eu queria perguntar também aqui, porque a doutora Isabel Pastor falou dos procedimentos de avaliação das candidaturas à adoção e, na sequência também do que já foi dito pelo Grupo Parlamentar do PS. Estes instrumentos de avaliação social e psicológica são padronizados? Quer dizer, na Santa Casa suponho que sim, mas sabe se são iguais para todos os organismos da Segurança Social? Porque esta também era uma das exigências da lei, e eu sei que no início houve, enfim, sabia de situações em que havia aplicação de instrumentos de avaliação psicológica, mas noutros sítios não havia nada, ninguém passava por isso. Portanto, como é que está essa situação agora? Também queria perguntar, no que respeita
No que respeita aos prazos para a avaliação das candidaturas à adoção, se são cumpridos os prazos de avaliação, nós sabemos que nos centros distritais da Segurança Social, muitos não são, e não desfazendo nas competências da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que eu sei que tem uma experiência vastíssima nesta matéria, e, portanto, sabe aquilo que está a fazer. Também sabemos que uma das razões pelas quais houve este protocolo de alargamento do âmbito territorial da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa tem a ver com a incapacidade e com a falta de meios da Segurança Social, que muitas vezes têm equipas de adoção com uma técnica, porque entretanto as outras estão de baixo e não conseguem simplesmente dar resposta. E isto, enfim, é evidente, há dados sobre isso e, portanto, é normal que o Instituto da Segurança Social tenha que encontrar outras soluções. Vou mesmo terminar. Portanto, era o cumprimento dos prazos de avaliação e no que respeita às candidaturas daquelas crianças, portanto, que foram devolvidas, o que é que acontece a essas candidaturas? O que é que acontece a esses candidatos? Continuam no sistema, continuam no ponto onde estava, são reavaliados? E a última pergunta, se existe, se tem conhecimento, se existe na Santa Casa de Misericórdia de Lisboa e se tem conhecimento no Instituto da Segurança Social, se existe, estou a tentar falar tão rápido que até me atrapalho toda, peço desculpa, pronto, vou terminar, se existe avaliação às equipas de adoção, se há alguma avaliação feita por parte, suponho, do organismo do Instituto da Segurança Social, se este trabalho é feito ou se não existe nada disso. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada Sandra Cunha. Estamos a exceder um pouco o tempo, mas acho que este tema de todos nos diz muito. Passo agora então a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real, de Pessoas, Animais e Natureza, que dispõe de 4 minutos para fazer a sua intervenção e que está por videoconferência. Doutora Isabel, pode olhar e para aqui, não sei se vai conseguir ver. Obrigado. Muito obrigada, Sra. Presidente. Aproveito para cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, bem assim como a nossa peticionante. Peço desculpa, deixem-me só. Conseguem-me ouvir? Muito bem, muito bem. Pronto, pensei que estava aqui com problema de som. Começo por cumprimentar a doutora Isabel Pastor, agradecendo os esclarecimentos que começou por nos prestar. Efetivamente, relativamente à institucionalização ou à excessiva institucionalização, gostaríamos também de começar por aí, até porque temos só 4 minutos, dar nota que, efetivamente, do ponto de vista até global e não apenas no nosso país, há aqui um excesso de institucionalização das crianças, o que de facto condiciona não só aquilo que é o desejável que estejam a crescer e a desenvolver as suas aptidões e as suas competências num seio mais familiar, o que também muitas das vezes dificulta a quebrarmos aquilo que são depois os ciclos da pobreza e também das assimetrias sociais que continuam ainda a persistir no nosso país. Este é de facto um problema que continua a afetar também as nossas crianças e, portanto, parece-nos que as diferentes estruturas de acolhimento, pese embora o trabalho que têm feito, tem de existir aqui de facto uma reflexão em relação àquilo que é o caminho que desejamos fazer para que se possa de alguma forma aproveitar outras ferramentas que legalmente também existem, como o caso do apadrinhamento civil, que podem consubstanciar não só relações jurídicas mais próximas daquelas que são o tipo familiar, como acima de tudo colmatar as necessidades emocionais, o acompanhamento mais efetivo daquilo que são as necessidades da própria criança. No caso deste Instituto, o apadrinhamento civil, há de facto aqui a questão da manutenção, por um lado, da relação com a família biológica, que continua a ter o direito de visitar e acompanhar o desenvolvimento da criança. No entanto, é um instituto que não tem sido muito utilizado no nosso país, pese embora já tenham passado 10 anos, e que poderia servir como uma ferramenta de prevenção e combate à institucionalização. Tendo em conta que, de facto, é muito pouco utilizado, em 2017 os dados diziam-nos que das mais de 7.000 crianças em acolhimento, só 34 estavam encaminhadas para o apadrinhamento civil, aludindo, de outro modo, ao facto de nem os técnicos de serviço social conhecerem em profundidade este instituto. Gostaríamos de perceber da experiência também da doutora Isabel Pastor, que melhorias poderiam, por exemplo, ser feitas no seu entendimento a este instituto para, de facto, potenciarmos
a inclusão da criança num contexto mais familiar e não tão institucional. Dar nota também que os próprios números dos relatórios do Ministério Público têm sido muito elucidativos quanto à parca utilização deste instituto. De 2013 a 2017 tivemos apenas 122 ações tutelares por apadrinhamento civil. Não é sequer certo que todas se tenham concretizado, o que mostra que temos aqui um longo caminho a fazer. E neste sentido, no entender da doutora Isabel, quais as razões que lhe parece que levem a que o apadrinhamento civil seja tão pouco conhecido e divulgado em Portugal? Também que dados é que dispõe sobre esta matéria e de que forma é que considera que possa ser incentivado este instituto? Queria também ainda, em relação à adoção, pois parece-nos que um dos problemas deste regime assenta essencialmente na morosidade burocrática que é associada a este processo. Por exemplo, na segurança social existem carências de recursos humanos e materiais que de facto estão aqui a obstaculizar uma tramitação mais célere. Há pouco foi inclusivamente referida a questão das crianças muitas vezes na maternidade já serem sinalizadas, mas só muito mais tarde é que se dá a conclusão ao processo sequer de adoção e portanto há aqui uma morosidade que tem de facto obstaculizado e muitas vezes em fases tão importantes do desenvolvimento da criança que o processo de adoção se conclua. E nesse sentido, quais os problemas que a doutora Isabel identificaria aqui que nos poderia trazer relativamente aos processos de adoção, nomeadamente para ser tão moroso, qual também o tempo médio, se é que nos pode indicar este fator para a conclusão do processo e se entende que existe ou não necessidades, que no nosso entender sim, mas gostaríamos da experiência prática, se existe de facto uma necessidade de recursos humanos e materiais que deva ser reforçada e em que medida, ou seja, sobretudo tendo em conta que existe aqui muitas das vezes uma responsabilidade tripartida de várias instituições, em que medida é que poderíamos potenciar o reforço destes recursos humanos e materiais para dar resposta àquelas que possam ser as diferentes necessidades e garantir que crianças e jovens com maiores dificuldades em serem adotados, por exemplo, falando até aqui no caso muito em particular de crianças e jovens com deficiência, tenham direito a crescer dentro daquilo que é um seio familiar, daquilo que possa ser este tipo de contextos e não institucionalizadas. Também naquilo que respeita ao acolhimento familiar e este instituto, ao contrário do que tem acontecido noutros países europeus, esta aplicação tem sido muito residual no nosso país. Os dados o que nos dizem é que existem pouco mais de 150 famílias de acolhimento em Portugal e há apenas 3% das crianças e jovens necessitam de colocação, é que se encontram neste contexto e, portanto, também quanto a este instituto gostaríamos de ouvir falar. E penso que já estive muito tempo a agradecer a tolerância, mas são de facto muitas questões para um tema muito complexo e agradecemos todos os esclarecimentos que nos pudesse aqui acrescentar. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada Inês Sousa Real. Passo agora a palavra à Sra. Deputada não inscrita Joacine Catar Moreira, que está aqui presente e que dispõe de 2 minutos para fazer a sua intervenção. Sim, senhora, olá. De 2 minutos oficiais, mais 2 minutos extra, que é o hábito aqui na ERC, duplicar. Portanto, se é 1 minuto, normalmente há uma espécie de tolerância. Tudo bem, mas isto para evitar que não haja hoje aqui mais nenhuma onda. Isto é uma área que eu nem em 11 minutos, nem em 1 hora eu conseguiria, não é, dizer o que quero, não é, especialmente porque eu era uma destas crianças, não é, institucionalizadas, não é, portanto, numa IPSS, e eu embora, digamos assim, o meu enquadramento familiar era outro, eu assisti, digamos assim, a muitas amigas minhas que foram adotadas e que a seguir para ali umas 8 foram devolvidas, digamos, anos mais tarde, e umas que nunca se
adaptaram, mas que naturalmente também houve umas que se adaptaram impecavelmente bem e por aí fora. E isto é uma área onde o que é-nos óbvio não é necessariamente óbvio, não é? Em que os indivíduos, homens e mulheres, que são altamente analisados, avaliados e por aí fora, e que oficialmente têm todos os elementos necessários, às vezes um ano mais tarde são exatamente o inverso, e eu, a minha única questão era que instrumentos há para se fazer face a este, digamos, este universo de absoluta imprevisibilidade e igualmente, digamos assim, o que é que se pode fazer para evitar a institucionalização alongada durante anos e anos e anos e anos e anos. Isto é algo que é útil para as organizações, é uma institucionalização que é útil para as crianças, porque é que há uma ênfase, digamos assim, maior e há uma naturalização absoluta da institucionalização. E era isto só. Muito obrigada, Sra. Deputada, por ter cumprido o tempo. E já agora, só para referir que da outra vez não teve 2 minutos, nem 4, nem 5, nem 6, teve 7 minutos e meio, mas pronto, vamos ficar por aqui, certo? Passo agora então a palavra à doutora Isabel Pastor, que disporá de 20 minutos para responder às questões colocadas pelos diferentes grupos parlamentares e pela Sra. Deputada não inscrita, doutor Joacine Catar Moreira. Tenho uma grande agenda, vou tentar responder a todas as questões, agrupando porque elas se repetem. Eu começava pela questão dos longos períodos de institucionalização, dos longos períodos de acolhimento. Esta é uma questão que a todos preocupa, a mim também, e que de facto é o que resulta dos relatórios e da avaliação que vai sendo feita, porque em relação a cada criança que acabou por ser adotada, verifica-se que esteve acolhida entre os 0, entre a nascença e os 18 meses, ou entre os 2 anos, ou entre os 3 anos, e nós perguntamos porquê e que outras soluções podem ser encontradas para resolver este problema. O porquê tem diversas razões e são também com aquilo que eu comecei por dizer. Estas crianças, até chegarem à adoção, passam por um percurso jurídico, não é? Que muitas vezes é excessivamente prolongado. Passam por um percurso porque, em primeiro lugar, ou há um consentimento logo expresso no momento do nascimento, que não é válido, mas enfim será prestado, confirmado 6 semanas após o parto, e aí temos a via aberta para a adoção, e estas crianças garanto-vos que são adotadas com 4 meses, porque temos 2 meses e meio para prestar o consentimento para a adoção, 6 semanas para prestar o consentimento para a adoção, e depois os procedimentos até encontrar a família adequada para o acolhimento, para a adoção, e portanto, mas são adotadas em tenra idade. Todas as outras entram no sistema de proteção. É-lhes aplicada, em primeiro lugar, uma medida de promoção e proteção, que é a medida de acolhimento, quando se verifica que a família, e muitas vezes logo no momento da alta da unidade hospitalar, a família não tem condições para proporcionar à criança os cuidados que ela necessita, tendo a sua condição de recém-nascido, porque é prematuro ou não, muitas vezes por condições de ordem social, outras vezes por condições que têm a ver com estilos de vida, comportamentos, abuso de substâncias, de álcool, padrões disfuncionais da família, violência doméstica, etc.
E, nesse momento, o que acontece é que é preciso acolher de imediato aquela criança, que não pode sair da unidade hospitalar na companhia dos seus pais, e a única solução que até à data foi encontrada, que até à data existe, é o acolhimento residencial, o acolhimento em casas de acolhimento. Neste momento as coisas estão a mudar. E, no que toca à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que iniciou em novembro do ano passado uma campanha para recrutamento de famílias de acolhimento, e neste momento já acolhemos à saída da maternidade em famílias de acolhimento, porque damos prioridade justamente a estas crianças, porque são aquelas que mais sofrem com a institucionalização, e portanto já há aqui uma alternativa para estas situações. O acolhimento familiar já vem aqui, não podendo diminuir o tempo que pode levar até o encaminhamento para a adoção, mas pelo menos vem permitir aqui um enquadramento familiar que é protetor e que, de cuidado afetivo para esta criança, e que lhe permite ter aqui uma figura de vinculação, que vai condicionar também o êxito de uma futura adoção. Porque muitas das dificuldades e dos problemas que nós sentimos na adoção chamada tardia de crianças que passaram por longos períodos de institucionalização têm a ver justamente com a inexistência de uma figura de vinculação e, portanto, a incapacidade de se ligar a um adulto, porque não acredita, porque não o conheceu. E isto, nos primeiros anos de vida, é fundamental para a estruturação do sistema neurológico, do sistema emocional, do sistema afetivo. E, portanto, isso... Evidentemente que a institucionalização condiciona esta situação. Porquê é que ela, noutros casos, noutras situações, é tão prolongada? Porque a primeira atividade é a de reparação, capacitação e investimento na família biológica. Porque pode apresentar todas estas condicionantes, mas há também aqui que proporcionar a estas famílias a oportunidade de recuperarem e de adquirirem condições para ter os seus filhos, porque também o princípio primeiro é o da prevalência da família, não é? E, portanto, isto exige aqui um trabalho de capacitação. Previamente, já deveria ser desenvolvido também um trabalho de prevenção, no âmbito do sistema de promoção e proteção, um sistema de prevenção para evitar estas situações. Portanto, tudo isto carece de melhorias, não só no sistema de prevenção do risco e do perigo para estas crianças, prevenção que pode começar antes da sua própria concepção, na formação e na capacitação das pessoas, retirá-las dos ambientes das vidas de exclusão e disfuncionalidade em que vivem, como também depois da entrada no sistema de proteção através de um eficaz acompanhamento e rápida intervenção capacitante destas famílias. Infelizmente isso nem sempre acontece por inexistência de recursos e as situações vão se prolongando sem que por um lado existam evidências que permitam a um tribunal dizer estão definitivamente cortados os laços típicos da filiação e vou aplicar uma medida do artigo 35, a linha G, porque não há evidência que, afinal, estes laços estejam cortados, porque esta família até visita, porque esta família vai estabelecendo uma ligação afetiva. Pronto, e daqui, esta é a razão desta institucionalização muito prolongada de muitas crianças, mas também os dados do CASA, e isso também é importante que sejam referidos, a institucionalização prolongada afeta não só as crianças que depois são encaminhadas para a adoção, como aquelas que são reintegradas nas famílias de origem, não é? Portanto, é aqui um desinvestimento ou pouco investimento neste trabalho de capacitação ou de evidenciação da impossibilidade de transformação ou de recuperação destas famílias que permitiriam encurtar estes períodos. O acolhimento familiar é uma resposta que pode minorar os efeitos nefastos deste tempo de institucionalização, porque permite a estas crianças ter uma figura de vinculação. Portanto, tendo uma figura de vinculação, vão se desenvolver sem os problemas emocionais que virão mais tarde a produzir não só a repetição dos padrões que depois dão origem a outras famílias disfuncionais, a outras situações de retirada, etc., etc., como também a permitir, no caso da adoção, uma integração mais fácil e um maior sucesso deste projeto de adoção. Obviamente que também por trás destas questões está a inexistência de outras figuras que permitam a manutenção da família biológica e um cuidado de cariz familiar, afetivo a estas crianças. E aí sim, o apadrinhamento civil é uma resposta que poderia vir colmatar esta necessidade destas crianças que não estão em situação de adotabilidade, poderão nunca vir a estar em situação de adotabilidade, mas poderão beneficiar de um cuidado personalizado, individualizado e afetivo.
problema é que o acolhimento familiar tem uma divulgação muito restrita no nosso sistema, nunca foi feita uma verdadeira campanha de divulgação do acolhimento familiar. As pessoas em geral, os futuros padrinhos civis, os eventuais futuros padrinhos civis, não sabem, não conhecem, porque a única coisa que surge na ideia das pessoas é a adoção, e nós sentimos isso quando agora fizemos a campanha do acolhimento familiar, em que aí sim tivemos respostas em massa à divulgação que fizemos de pessoas que nos disseram: nunca pensei que isto fosse preciso, nunca pensei que isto fosse necessário, nunca me tinha passado pela cabeça que existia, só pensávamos que existia a adoção. Portanto, o apadrinhamento civil beneficia disso, beneficiaria com isso. Por outro lado, o apadrinhamento civil também tem aqui uma virtualidade, e aí já estou a falar em termos de política futura, que é a aproximação àquilo a que nós chamamos, falou em adoção restrita, mas aquilo a que nós chamamos a adoção aberta. E um conceito que me parece muito mais correto de parentalidade, que é o conceito da pluriparentalidade. Todos nós somos pais e mães de todas as crianças, todos nós, professores, educadores, técnicos, nos serviços de adoção em todo o lado, somos chamados a desenvolver e desempenhar uma função parental em determinado momento. Só que nós, no nosso espírito, temos a adoção sempre como aquela que permite uma exclusividade e, portanto, um pensamento egoísta, é meu filho e não eu posso ser pai de. E isto leva a que não haja praticamente candidatos ou pessoas que permitam, que admitam a coexistência, sendo pais, por adoção, com a presença de uma família biológica, que também são pais. Isto só seria possível num sistema que admitisse a adoção aberta. A nossa legislação já tem uma porta aberta para a adoção aberta, na medida em que estabelece que, se esse for o superior interesse da criança, o juiz pode, na sentença que decreta a adoção, declarar que será mantido algum contacto entre a criança e a sua família e alguns elementos da sua família, mas está dependente sempre desta vontade. E nós, para conseguirmos este conceito de maior de abertura na parentalidade, temos que convencer as pessoas que isto é a melhor forma de ser pai, é ser aberto e admitir que haverá outras pessoas que podem partilhar connosco esta função. E, portanto, a adoção restrita era nessa perspectiva, só que nunca teve grande eficácia em Portugal, justamente por esta mentalidade de é meu filho, é meu, não é? E, portanto, nós utilizamos muito no âmbito do acolhimento familiar esta ideia da pluriparentalidade, todos nós somos chamados a ser. A ideia, aliás, o nosso lema foi: é preciso uma cidade inteira para educar uma criança, a semelhança do provérbio africano que diz: é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança, e a ideia é esta mesmo. Todos nós, portanto, não há aqui que fechar fronteiras. Eu sou pai por via da adoção, pais biológicos fora, desaparece, apaga, não entram. Isto é o futuro, é meu entender, para conseguir maior número de adoções, menos litígio por parte dos pais nos recursos interpostos até ao Supremo Tribunal de Justiça, muitos deles que atrasam extraordinariamente o espaço para a adoção, se lhes fosse permitido manter controlado, dentro numa família capaz, algum tipo de contacto com o seu filho. Isto penso que dá resposta aqui às soluções de futuro, não tanto às questões, mas as questões que existem são essas, de facto, esta dificuldade de implantar, de fazer passar esta mensagem de pluriparentalidade, e que o apadrinhamento civil poderá ser a solução. Este tempo de tomada da decisão também tem a ver muito com a questão dos tribunais e, portanto, aí já estamos num campo diferente, já não dos serviços de adoção. Ao serviço de adoção não cabe a definição da adotabilidade. É o tribunal que, como sabemos todos, os nossos tribunais também têm um volume processual imenso e, portanto, muitas vezes estes processos, embora sejam considerados urgentes, e até os próprios recursos têm um tempo limitado para ser respondidos, nem sempre isso acontece, e muitas vezes temos aquilo que chamamos crianças encalhadas, que foi aplicada uma medida de adotabilidade, mas que foi depois de recurso para a relação, depois foi depois de recurso para o Supremo e às vezes até para o Tribunal Constitucional, e está encalhada porque nada se pode fazer durante esse período. Havia aí uma outra questão, em relação aos dados, eu só queria chamar a atenção, de facto, há informação, por um lado, que é dada aos candidatos à adoção na primeira sessão do Plano de Formação para a Adoção, que é uma sessão de sensibilização informativa, em que se dão informações sobre tudo, sobre o processo, sobre as capacidades que têm que ter, sobre as crianças que estão para adotar, para ter uma visão realista do que os espera, se entrarem efetivamente num processo de adoção. E essa informação é a tal comparação do número de crianças em situação de adotabilidade, das suas idades,
das suas características específicas de doença, de deficiência e do número de candidatos que estão inscritos em lista de espera e da pretensão daquilo que procuram. E, portanto, esses dados constam destes quadros, que têm números e que constam também dos relatórios do CNAR, 2017 e 2018, e pegando aqui no 2018, tem este comentário, não é? O número de candidatos, reportando a 31 de dezembro de 2018, o número de candidatos a aguardar resposta era 7 vezes superior ao número de crianças em situação de adotabilidade. 71% das pretensões dos candidatos estavam voltadas para as crianças dos 0 aos 3 anos, enquanto que as crianças nesta faixa etária não chegam a 20% do total. Por outro lado, as crianças com 7 ou mais anos eram cerca de 65%, enquanto que os candidatos que as aceitam, os candidatos com pretensões para este grupo etário, não chegam a somar 5%. No entanto, outros fatores condicionam ainda o encaminhamento destas crianças. Isto agora referindo-me às crianças que já têm medida de adotabilidade, que podem ser adotadas e que têm aqui um longo tempo até se encontrar uma resposta adotiva, porque ultrapassam ou não correspondem de todo às características das famílias que estão em lista de espera e que declararam ter capacidade ou disponibilidade para adotar. Portanto, mais do que 10 anos, mais do que 8 anos começa a ser difícil, e sobretudo se for rapaz, e a associação de outros fatores, como a deficiência, a doença crónica e certos antecedentes da família biológica que também assustam a maior parte dos candidatos à adoção. Por outro lado, uma outra questão muito importante que é, muitas destas crianças estão incluídas em grupos de irmãos. E é uma crueldade separar grupos de irmãos, se já vão ser cortados dos seus laços familiares com os pais, não é? É uma outra crueldade limitá-los e separá-los, sendo a única referência que lhes fica da família é a fratria. E, portanto, há recomendações do CNAR, nesse sentido, de não proceder à separação de irmãos. Isto torna a adoção mais difícil, porque quando estamos a pensar em famílias que vão adotar não uma, não duas, mas às vezes 3 crianças. No entanto, tem-se conseguido, por vezes, adotar 3 ou 4 irmãos, mas nem sempre isso é possível. E aí, quando não encontramos solução, o que se faz muitas vezes é fazer uma adoção separada destas crianças, mas por famílias que se comprometem a manter entre elas uma relação que permita que estes irmãos, que deixam de ser irmãos juridicamente, e esse é outro aspecto que a alteração legislativa podia vir aqui introduzir uma diferença, não é? A adoção corta ou não, poderá cortar ou não os laços com a família biológica, mas com a parentalidade, com a paternidade e maternidade. Mas porquê a adoção separada cortar um laço de fraterno, um laço na linha colateral? Se durante muito tempo o divórcio não dissolvia os laços de afinidade, porque é que a adoção não pode não dissolver os laços na linha colateral, os laços de fraternidade, os laços entre irmãos. Pronto. Portanto, tudo isto são para dizer que há estes dados, existem e são dados que constam do relatório e que penso que é muito importante refletir sobre eles, para definir até novas técnicas, novas estratégias para melhorar as coisas. Relativamente ao sistema de avaliação, existem sim critérios, métodos, metodologias de avaliação padronizadas. Há, por um lado, está publicado nos sites dos organismos de segurança social um regulamento, que foi aprovado pelo Ministro de Tutela da Segurança Social e da Segurança Social, que é o regulamento do processo de adoção, critérios e procedimentos, onde estão elencados. Penso que foi um aspecto importante para a transparência no processo de adoção, onde estão elencados não só os procedimentos, porque os candidatos vão passar para serem selecionados como adotantes, como também os critérios. Portanto, o que é preciso ter, quais são os critérios que definem que serão selecionados ou cuja inexistência levarão a uma exclusão ou uma não seleção como candidatos à adoção. E, por sua vez, também são definidos aqui os critérios para o matching, os critérios que devem presidir ao emparelhamento de crianças com situação de adotabilidade com famílias que foram avaliadas e, na sua avaliação, deverá constar especificamente quais são as suas particulares capacidades para permitir este casamento perfeito. Para além deste regulamento, há um manual que é comum, porque foi aprovado pelo CNAR, justamente que exerceu aqui esta função também de uniformizador de procedimentos e de critérios, que é o Manual da Intervenção dos Organismos de Segurança Social na Adoção de Crianças, em que todos os procedimentos estão
e são vinculativos, obrigatórios para todas as equipas de adoção, independentemente da entidade jurídica em que se encontrem integradas, seja Santa Casa, seja Instituto de Segurança Social ou Madeira e Açores. Finalmente, em relação às devoluções, há um aspecto que eu queria aqui deixar também bem claro, é que estas interrupções da pré-adoção, que se traduzem para a criança num sofrimento imenso, a maior parte das crianças que nós recebemos depois de uma integração falhada vêm com um imenso sentimento de culpa, todas elas atribuem o falhanço da adoção a si, ao seu comportamento, fui porque fui mau, fui porque fiz birras, fui porque bati nos meus pais, e portanto, há aqui, de facto, é preocupante esta situação, e depois há todo um trabalho desenvolvido também pelas equipas, em articulação, proporcionando a estas crianças um acompanhamento que lhes permita recuperar deste trauma, que não deixa de ser um trauma, e encarar uma integração subsequente numa família que venha também ainda, da sequência da reparação que já foi feita, continuar este efeito reparador do trauma do abandono, porque é sentido como novo abandono. Porém, estas famílias são que eu não posso dizer que seja devolvido, porque muitas vezes é a própria equipa que está a fazer o acompanhamento da pré-adoção que verifica que a criança não está bem e que não se estão a criar os laços, e portanto é ela própria que toma a iniciativa de interromper o período de pré-adoção em nome do superior interesse desta criança. Depois, estas crianças, estas famílias são avaliadas, e são avaliadas para verificar se foi o seu comportamento, a sua desadequação na forma como o exerceram, que levou a esta interrupção. Nesse caso, poderá haver duas situações. Uma é a exclusão da lista de candidatos à adoção, não voltam a adotar, porque já deram provas que não têm condições para o fazer, e uma outra, que foi feita, agora posso falar em nome próprio, porque fizemos já por 2 vezes na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que foi na comunicação ao Tribunal da interrupção da pré-adoção, identificámos fatores que entendemos que deveria levar à responsabilização destas famílias, porque de forma leviana, de forma precipitada, puseram em perigo ou causaram um prejuízo incalculável a uma criança. Não temos resultados ainda, quer a nível de responsabilidade civil, poderá haver um processo de crime em causa, não sei, mas, portanto, há esta nota que alguma coisa tem que ser também responsabilizadas estas famílias que negligentemente, ou às vezes mesmo maldosamente, provocam um prejuízo imenso a estas crianças. Não sei se passei por todas as questões que foram colocadas, mas uma nota positiva. Na maior parte dos casos, estas crianças que tiveram uma devolução e uma interrupção da pré-adoção conseguem, numa segunda tentativa, aquilo que tanto precisam. E, portanto, também há famílias espetaculares, também há candidatos excepcionais que têm uma capacidade imensa de, nestas circunstâncias, acolher e adotar. Só que, nestas circunstâncias, passam àquilo a que nós chamamos crianças NAP, na gíria da adoção. As crianças NAP são as chamadas crianças com necessidades adotivas particulares. São aquelas que nós sabemos que dificilmente encontram candidatos e que vão engrossando a nossa lista de crianças em situação de adotabilidade à espera de integração, e para as quais também há embriões de programas para facilitar a sua adoção. Porque também há muito presente esta ideia que estas crianças, sendo invisíveis, porque constam de números, há tantas crianças com mais de 10 anos que não foram adotadas ou que não encontram candidato, mas muitas vezes nas relações humanas, todos nós sabemos que o contacto visual é gerador também de um interesse, e portanto há também, nada ainda está feito, mas há também algumas tentativas de definir aqui programas que levem a, contrariando um bocadinho as regras, excepcionando as regras habituais do encaminhamento para a adoção, mas que levem a fomentar interesse por estas crianças, que podem levar a uma adoção, um apadrinhamento civil ou mesmo uma solução de acolhimento familiar. E, em alguns casos, através de voluntários que visitam estas crianças ou que desenvolvem aqui alguma atividade, explicações, etc., já foi possível, aquilo que no abstrato não era possível, mas já foi possível encontrar uma resposta já direcionada àquelas crianças. Muito obrigado. Penso que ainda tem... Era só uma questão que também me parece importante e que tem a ver agora com... É só para deixar aqui claro que é uma situação que tem a ver com as situações especiais de adoção de criança a cargo e adoção de filho de cônjuge. E que por 2 vezes
sobretudo no que se refere à adoção de filho de cônjuge, foi utilizado um mecanismo de adoção para dar resposta a situações de vazio legislativo e que tiveram a ver em 2016, sobretudo, em 2017, com as adoções, a coadoção, portanto, a adoção de filho de cônjuge, sempre que a criança é gerada no âmbito de uma procriação medicamente assistida por duas mulheres e, portanto, não era possível de imediato, porque ocorreram em Espanha, porque ocorreram no estrangeiro, e, portanto, não era possível de imediato o estabelecimento da maternidade relativamente às duas, e que foi através do mecanismo da adoção e da adoção do filho do cônjuge que foi possível regularizar a situação. Mais recentemente, e até penso que houve uma movimentação do CNA, dar conhecimento à Assembleia da República e a outras instituições, mais recentemente estamos a ser confrontadas com a mesma situação para regular a problemática da maternidade de substituição e das maternidades de substituição ocorridas, contratadas no estrangeiro e que depois a única forma de serem regularizadas em Portugal é através da adoção do filho do cônjuge. E, portanto, é uma nota que eu penso que é importante em termos de política da adoção, porque, de facto, não é a adoção. Isto não é uma adoção, é apenas uma forma de regularizar estas situações. Muito obrigada. Eu penso que até a doutora, a senhora deputada Sandra Cunha até tinha referido esse assunto logo no início das suas questões. Muito obrigada, doutora Isabel Pastor, da Unidade de Adoção e Apadrinhamento Civil e Acolhimento Familiar da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, qual agradeço em meu nome e em nome da Subcomissão de Igualdade e Não Discriminação. Os esclarecimentos foram prestados e dou por terminada esta audição, agradecendo a todos os deputados presentes e em videoconferência. Boa tarde.